Programa Missão Saúde. Oferecimento: Lojão das Clínicas, Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem, Centro de Diabetes e Endocrinologia, Avenida Najib Mutran, Cidade Nova. Telespectador, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje nós estamos assim dando sequência aí ao Outubro Rosa, fazendo assim alguns trabalhos aqui relacionados para a mulher, para a mãe, tá? Então aí hoje nós estamos com a enfermeira Ana Lécia e nós vamos estar tratando sobre um tema muito interessante que eu até recebi algumas mensagens curiosas, né? De pessoas assim perguntando, não, eu quero saber o que vai acontecer lá no programa. Eu, calma, espera aí. Que é sobre amamentação, mitos e verdades. E hoje ela trouxe aqui todo o arsenal, aqui algumas coisas aqui para a gente estar mostrando aí, tá? Então, não saiam daí. Então, hoje nós estamos com a enfermeira Ana Lécia Damares, é minha amiga também de profissão, tá? Assim, a gente já trabalhou, já fizemos alguns trabalhos juntos, e eu estou muito feliz por tê-la aqui hoje junto conosco, né, doutor Marcos? Olá, telespectador. Mais uma vez, um prazer estar entrando na sua casa com um programa que tem contribuído com a população, com a sociedade marabaense de região, até por meio de redes sociais também. É a alegria nossa poder contar com a presença da enfermeira Ana Lécia, que tem grande conhecimento na área, certamente vai passar muitas informações. Ana Lécia, apresente-se um pouco para o nosso telespectador, para saber onde você formou, de onde você veio, como é que chegou em Marabá, para que eles possam lhe conhecer melhor. Bem, muito obrigada, né? Primeiro pela oportunidade, por esse momento que para mim é muito especial. Sempre é muito especial a gente poder compartilhar os conhecimentos, né? Porque o conhecimento ele realmente só tem sentido quando ele provoca transformação na nossa vida e na vida das outras pessoas que estão próximas de nós e a quem nós podemos alcançar. Então, eu me formei no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, e me formei numa semana, na semana seguinte, já estava aqui em Marabá. Fui muito bem recebida por essa cidade, e aqui eu construí, né, a minha carreira como enfermeira, construí minha família, e sou muito grata a essa terra por tudo que nós temos plantado e colhido aqui, muitos aprendizados, muitas experiências, tanto na área profissional, né, como na área pessoal também. E agradeço realmente a Deus e a todas as oportunidades, né, que Ele nos proporcionou aqui nessa terra tão abençoada. Tu vai falar que tu é conterrânea do Marcos? Tu é maranhense? Sim, de Imperatriz, Maranhão. Olha, tu é conterrânea, né? Do Maranhão. É verdade, só não vão dizer que eu sou de Codó, na verdade. Sou de Bacabal, do Maranhão, tá? Só para deixar claro aí, né? Gente, eu já gostaria de fazer umas perguntas aqui para a Ana Lécia, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Porque um bate-papo são dúvidas assim frequentes, que a gente tanto recebe essas dúvidas nos consultórios, quanto na rua. Às vezes alguém manda uma mensagem e pergunta para a gente. E aí a primeira pergunta, Ana Lécia, é a seguinte: toda mulher pode amamentar, inclusive, exclusivamente? Inicia para a gente falando um pouquinho a respeito disso, para a gente poder introduzir aí o assunto amamentação. Então, é uma das coisas que a gente precisa desconstruir, né? A amamentação, muitas vezes, ela é vista como algo instintivo, como algo automático. As pessoas imaginam, a própria sociedade construiu, né, essa imagem da amamentação assim, muito romântica, como algo muito simples, que não tem nenhuma dificuldade, né? É só colocar o menino no peito, como a gente costuma falar. E não é bem assim. E todas as mulheres podem amamentar é uma afirmação que acaba sendo um pouco de meia-verdade, digamos assim, porque a gente sabe que algumas mulheres vão ter algumas dificuldades. E, em algum momento, algumas dessas mulheres podem realmente não conseguir amamentar. Então, por exemplo, uma mulher que fez uma cirurgia de mama, né, uma cirurgia de redução,
que teve uma redução significativa, né, nas suas glândulas mamárias, ela pode sim ter dificuldade. Isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, se essa cirurgia foi recente, né, de quanto que foi retirado dessa mama, como que foi, se teve reconstrução areolar ou não. Tem mulheres que, durante a gravidez, apresentam também diabetes, pressão alta. Muitas vezes elas vão ter algumas dificuldades também nesse pós-parto, em relação à produção de leite, em relação à própria descida do leite, que acaba demorando um pouquinho mais do que nas mulheres que tiveram, por exemplo, uma gestação mais saudável, que não apresentaram essas mesmas alterações. Uma mulher que, por exemplo, tem hipotireoidismo, que passa a gestação também fazendo esse tratamento, ela pode sim ter dificuldades. Então, existem inúmeras dificuldades que podem aparecer nesse caminho aí, né, da amamentação e que muitas vezes não são faladas. E as mulheres ficam, né, sem essas informações e muitas vezes se sentindo até culpadas, porque pensam que, né, é culpa delas não ter conseguido amamentar. Então, assim, a maioria das mulheres conseguem amamentar, mas existe algumas situações, sim, que as mulheres não vão conseguir amamentar e algumas que elas vão conseguir amamentar, mas não exclusivamente. Às vezes, a gente tem, né, mulheres que elas vão amamentar, mas elas não vão conseguir ficar o bebê mamando só no peito. Ela vai ter que, de repente, né, conciliar ali, complementar, tá? Então, vai precisar realmente de apoio, né? Vai precisar realmente de informação, de ajuda, de orientação, de acompanhamento profissional, para que ela consiga, então, estabelecer essa amamentação. Sim, menos julgamentos, né, Ana? Porque, às vezes, as pessoas que estão de fora, que não observam ali o que aquela mãe está passando, acaba julgando. Não amamenta porque não quer, porque tem preguiça, por isso ou por aquilo, né? E, às vezes, não analisa todo o contexto em que essa mãe está inserida, na verdade, não é isso? É verdade. E a gente tem também outros fatores. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, costumo trabalhar fazendo a consulta preventiva de amamentação, que é o ideal. Durante a gravidez, essa mulher já se preparar, já procurar fazer um acompanhamento em relação à amamentação, justamente para poder saber dos possíveis riscos que ela pode enfrentar, das possíveis dificuldades. E aí, muitas vezes, tem outros fatores, como fatores emocionais, que vão influenciar também. Por exemplo, uma mulher que ela já tem um histórico de depressão, que ela já tem um histórico de ansiedade, às vezes já faz tratamento, já utiliza algum medicamento. Essa mulher ela pode ter uma dificuldade a mais e ela vai precisar, então, de mais apoio, de mais ajuda. E, muitas vezes, as pessoas, né, em geral, às vezes até por falta de conhecimento, às vezes não é nem assim maldade, né? Realmente é a ignorância mesmo, a falta de conhecimento, acham que aquela mulher não amamentou simplesmente porque ela não quis, né? Mas a gente sabe que a maioria das mulheres deseja amamentar. E, às vezes, só precisa realmente de um apoio, né? De uma orientação, a informação na hora certa, a preparação no momento certo. Então, realmente, a gente precisa, nesse universo materno, ter menos julgamento e mais acolhimento. Agora, Analessa, antes de perguntar, eu quero só dar uma informação que no Maranhão não existe só Codó, né? Que o pessoal pensa que nós somos maranhenses, é de Codó. Ele ficou com a consciência pesada, foi na hora que ele falou. Nada contra Codó, pelo contrário. Assim, eu sei que é uma cidade maranhense que tem as suas virtudes. Tá? Agora, voltando aqui para o programa, para não ofender nenhum maranhense, quando a mulher está amamentando, Analessa, ela produz tudo que o bebê necessita na amamentação, há necessidade de complementar a amamentação, porque, como já foi colocado, tem os mitos, tem a fase romântica da amamentação e tem também os conceitos populares também, de achar que é necessário complementar a amamentação com alguma vitamina, alguma outra alimentação. Quando a mãe amamenta, ela produz tudo que a criança necessita? Nem sempre. É outra desconstrução que a gente precisa fazer, né? E aí eu convido o telespectador, você que está em casa acompanhando,
Coloca essa verdade absoluta aí de ladinho por enquanto e vamos pensar, e vamos refletir, vamos abrir a nossa mente, porque é outra coisa que as pessoas também costumam acreditar. Toda mãe produz tudo que seu bebê precisa. E, infelizmente, nem sempre. A maioria das vezes, sim. Mas, justamente por isso, precisa que essa mulher seja acompanhada desde a gravidez, para que ela realmente seja orientada e o profissional que estiver acompanhando ela saiba identificar se realmente ela vai ter todas essas condições fisiológicas, emocionais, né, de realmente produzir tudo que seu bebê precisa. Às vezes, se ela não produzir tudo que o bebê precisa, né, como pode às vezes acontecer, existem, sim, estratégias, ferramentas, técnicas, alguns medicamentos que a gente chama de galactogogos, que podem ajudar nessa produção, mas aí tudo com acompanhamento, né, do obstetra, do pediatra, do consultor de amamentação, que vai estar acompanhando essa mulher mais de perto, né, e fazendo os encaminhamentos necessários para os outros profissionais. Então, a gente tem que também desconstruir isso. Às vezes, né, a gente vai ter algumas mulheres que não vão produzir tudo que seu bebê precisa. E, assim, está tudo bem, né? É só a gente buscar saber realmente a indicação correta, né, dessa orientação, se ela realmente vai produzir, se ela não vai produzir, o que é que vai atrapalhar, o que é que não vai, o que é que vai contribuir ou não, e ela poder receber, né, essa assistência, essa informação, essa condução correta dessa amamentação, porque muitas vezes não precisa de nenhuma outra ferramenta, e a mulher mesmo, por exemplo, durante os primeiros 30 dias, geralmente é quando a produção está mais intensa, mais abundante. Por quê? Porque quando a mulher ganha bebê, o nosso cérebro ele acaba entendendo que você não teve um bebê. Ele muitas vezes entende que você teve 2, 3. Então, é a fase que a gente chama assim, de adaptação. Então, o organismo ele vai se adaptar à produção de leite para aquele bebê especificamente. E aí, nesse período, né, nessa transição aí dos 30, 40 dias, muitas vezes a mulher ela diminui um pouquinho a produção. Por quê? Porque essa produção está se ajustando, justamente para poder satisfazer a necessidade daquele bebê. E aí, nessa hora, algumas mulheres elas acabam achando, né, que esse bebê que ela não está produzindo, né, quantidade suficiente. Elas acham, meu leite diminuiu, eu não sinto a minha mama mais tão cheia. Porém, a gente sempre fala o seguinte: veja se o seu bebê está fazendo xixi, está fazendo cocô, está ganhando peso adequadamente. Então, se está tudo certo, acompanhou com o pediatra, está acompanhando o peso, está acompanhando tudo isso, então o seu bebê está bem e você está produzindo tudo que seu bebê precisa. Tá? Do contrário, aí realmente precisa, né, de um acompanhamento, de uma orientação e de verificar, né, a necessidade aí de utilizar alguma técnica para poder melhorar essa produção. Nossa, muita coisa, gente, muita informação. Então, você não pode sair daí, tá? Analécia, existe leite fraco? A gente sempre escuta isso assim, culturalmente, né? As pessoas acabam falando, não, porque o leite de fulano é fraco, meu leite era fraco. Existe realmente isso, de leite fraco? Pois é sempre bom a gente falar dessa frase, porque eu acho que a gente não pode nem falar de amamentação se a gente não comentar a respeito disso, porque realmente é algo que ficou assim entranhado na mentalidade das pessoas como um todo. E eu quero, mais uma vez, pedir a você que está acompanhando, vamos nos libertar disso, né? Porque assim, não existe leite fraco. O que existe muitas vezes é a nossa falta mesmo de conhecimento do que Deus preparou, né? Da natureza que Deus deixou para nós. Então, o que acontece? O bebezinho, quando ele nasce, ele não tem necessidade de uma quantidade enorme de leite. O estômago dele é muito pequenininho, né? Então, assim, a mãe ela vai produzindo leite conforme o bebê vai precisando. O leite materno ele é um alimento vivo e ele é um alimento que vai se adaptando às necessidades do bebê. Então, no primeiro dia, quando o bebê nasce, aquela quantidade de colostro, que é o primeiro leite, né? Esse colostro ele é totalmente suficiente para satisfazer o bebê, para nutrir esse bebê para aquele momento do bebê.
Então, não é necessário nada mais. Aí, conforme o bebê vai crescendo, conforme ele vai passando aqueles dias, né, os 15, os 30 dias, e vai indo, né, vai crescendo, vai se desenvolvendo, esse leite ele também vai se adaptando e também vai aumentando a produção para também satisfazer o bebê de acordo com a idade, com o tamanho desse bebê. Então, o leite materno, jamais ele é fraco. Existem estudos que mostram que mesmo as mães desnutridas, né, que algumas vezes mães que estão desnutridas, elas conseguem, né, ter um leite materno que é nutritivo para o seu bebê. Então, o leite materno, como eu sempre digo, é de Deus. Leite materno é de Deus, é um alimento perfeito. Já foi comprovado, mais do que comprovado, que é o alimento mais perfeito do mundo. Então, não existe nenhuma mãe que produza leite fraco. Às vezes, o que pode acontecer é, naquele primeiro período, principalmente os primeiros 30 dias, eles são muito desafiadores. São os dias em que a mãe e o bebê estão se conhecendo, estão construindo uma relação, estão ainda se adaptando. E, por isso, algumas vezes, a mãe ainda entendendo ainda como é que aquele bebezinho funciona, ele chora e nem sempre é fome, mas a mãe muitas vezes interpreta como se fosse fome. Então, precisa também de uma orientação. Existe uma teoria que é muito interessante e que eu sempre gosto de explicar, que é a teoria da esterogestação. É o seguinte, o bebê, quando nasce, ele ainda não está totalmente pronto. Ele vai se desenvolver e amadurecer muitas coisas ainda aqui fora do útero. Mas ele sente muita falta, né, daquela parede quentinha do útero da mãe, daquela posição que ele ficava ali, bem aconchegado, apertadinho, né? E, quando ele nasce, muitas vezes ele tem choros que é de saudade desse lugar, que é de aconchego, que é de colo, que é realmente de estar sentindo o cheirinho da sua mãe, de estar ouvindo o batimento do coração da mãe. Então, isso é muito importante a mãe saber também, porque nesses primeiros dias, muitas vezes, o bebê está precisando disso. Nem sempre é fome. Então, a mãe ela também precisa dessa orientação, dessa informação, para que ela possa conseguir conhecer esse bebê, interpretar direitinho os sinais que ele vai dar e saber que, realmente, o leite dela ele é suficiente. E o bebê, com livre demanda, né, com aleitamento materno exclusivo, que é um leite que é de fácil digestão, porque também a gente sabe que o sistema digestivo do bebê ainda é imaturo quando ele nasce. Então, esse leite ele vai ser perfeito para isso. E aí a digestão é muito rápida e acaba que, às vezes, meia hora, 40 minutos, cada bebê tem seu tempo. Aí o menino já quer mamar de novo. Meu Deus, será que meu leite, né, não está sustentando? Então, muitas vezes, as mães elas têm essa dúvida por conta dessas questões. Coisas que são resolvidas, que são orientadas durante um pré-natal, durante um acompanhamento, aí, né, uma consultoria de amamentação. É muito bom para que ela consiga ter esse entendimento, esse conhecimento de todo esse processo e ela possa ficar mais tranquila, né, estabelecer a sua amamentação de forma mais tranquila. Gente, muito bacana, muitas informações, viu? Então, não saia daí, a gente já está... o primeiro bloco já foi, né? Então, assim, passou muito rápido. Então, não saia daí, fique ligadinho aí, que já já a gente volta com um programa Missão Saúde na TV. Fique ligado.